Olá, meu nome é Luana, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Química no Instituto Federal do Paraná, campus Cascavel. E hoje vou apresentar meu projeto de pesquisa sob orientação da professora Natácia, intitulado como A Química Desenvolvida pelas Abelhas sem ferrão. As abelhas são muito importantes para o nosso meio ambiente, visto que são responsáveis pela polinização e pela reprodução de cerca de 80% das plantas. Podemos considerar as abelhas como uma espécie de químicas sintéticas, visto que são capazes de sintetizar vários compostos químicos. A partir disso, buscamos levar a química de um jeito diferente para os alunos, utilizando as abelhas sem ferrão. Isso porque busca-se cada vez mais aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, e acredita-se que quanto mais próximo do seu cotidiano o assunto for, mais eficaz será essa apropriação. Dessa forma, buscamos utilizar a química desenvolvida pelas abelhas sem ferrão para ensinar a química e a educação ambiental. Dessa forma, este trabalho busca realizar um estudo bibliográfico dos compostos químicos encontrados nas diferentes substâncias que as abelhas sem ferrão produzem e utilizam como meio de sobrevivência. Em um primeiro momento, realizamos uma pesquisa bibliográfica com o objetivo da coleta de dados. A pesquisa foi realizada utilizando artigos científicos, dissertações, teses e revista de divulgação científica. As abelhas fazem parte da ordem Hymenoptera e estão reunidas na superfamília Apoidea, a qual é constituída por 11 famílias. Neste trabalho, vamos destacar a família Apidae, a qual pertence à subfamília Meliponina, a qual é agrupada em 3 tribos: Meliponini, Trigonone e Lestrimelitini. Ao longo da evolução, essas abelhas tiveram seus aparelhos ferroadores atrofiados. Assim, essas espécies desenvolveram outras formas para sua proteção, como, por exemplo, temos as abelhas-limão, as quais invadem ninhos, roubam os recursos e o armazenam em suas colônias. As abelhas arapuá utilizam suas fortes mandíbulas para morder os seus inimigos. Já as abelhas mirim, por sua vez, depositam um grude em seu invasor até que eles não consigam mais se mover. E as abelhas caga-fogo expelem uma substância cáustica no invasor, provocando queimaduras sérias. Sem sombra de dúvida, essas abelhas, apesar de terem seus ferrões atrofiados, sabem muito bem se defender de seus invasores. Os meliponíneos, ou abelhas sem ferrão, apresentam 2 características importantes. São pantropicais, ou seja, encontram-se somente nas regiões tropicais e subtropicais, e são eusociais, pois vivem em colônias permanentes com divisões de castas, as quais são divididas entre abelhas operárias, machos e geralmente uma rainha. Estima-se que existam mais de 300 mil espécies de meliponíneos. As abelhas sem ferrão apresentam em sua estrutura corporal uma cabeça, um tórax e um abdômen. Uma característica comum dessas abelhas é possuir nas tíbias, aqui nas patas traseiras da fêmea, uma concavidade onde elas carregam o pólen ou outros materiais para o seu ninho. Os ninhos dos meliponíneos possuem organizações distintas de acordo com as respectivas tribos. Alguns formam ninhos circulares, outros em formato hexagonal, mas todos os ninhos têm como objetivo principal manter a temperatura interna dentro da colmeia. Além disso, as abelhas buscam a matéria-prima da natureza e, a partir dela, sintetizam diferentes compostos. Destacamos nesse trabalho a constituição química da cera, do mel e da própolis. A cera é utilizada para a construção dos ninhos. As abelhas formam uma espécie de potes, onde é possível armazenar o mel, a pólen e também utilizam para colocar os ovos e criar seus filhotes, como é possível observar nas imagens ao lado. A cera é secretada por glândulas existentes no dorso do abdômen das abelhas e tem sua composição principalmente alcanos, alcenos, ésteres e ácidos graxos. Os alcanos
São compostos hidrocarbonetos de cadeias longas e apresentam entre 23 a 31 átomos de carbono. Já os alcenos são caracterizados por ligações duplas entre os átomos de carbono. Também apresentam cadeias longas, entre 23 a 39 átomos de carbono. Os principais ácidos que constituem a cera das abelhas são os ácidos palmíticos e seróticos. Possuem uma cadeia longa de átomos de carbono e hidrogênio e no final da cadeia apresentam a ligação C-O-COH, caracterizando assim a função ácido carboxílico. Essas longas cadeias de átomos de carbono proporcionam à composição da cera uma maior capacidade térmica, ou seja, a cera consegue suportar até cerca de 60 graus Celsius antes de derreter, além de auxiliar a manter a temperatura da colmeia. Um recurso floral coletado pelas abelhas é o néctar, o qual é um líquido açucarado constituído principalmente pela mistura em diferentes concentrações de água com frutose, glicose e sacarose. Contém também os sais minerais e outras substâncias. A maior parte da sacarose presente no néctar, sob a ação de certas enzimas, transformam-se em frutose e glicose. Aos poucos, o néctar transforma-se em mel. No final do processo, as operárias guardam o mel nos papos e depois regurgitam-o nos potes. Então, o néctar nada mais é do que a matéria-prima com a qual as abelhas fazem o mel. A figura ao lado representa a reação de hidrólise da sacarose, obtendo então como produto final a glicose e frutose. A própolis é uma mistura complexa formada por material resinoso e balsâmico. Sua composição química é complexa e variada, estando relacionada com a flora de cada região visitado pelas abelhas e com o período de coleta da resina, incluindo em sua composição flavonoides, ácidos aromáticos, terpenoides, fenilpropanoides, ácidos graxos e vários outros compostos. Além disso, vários estudos científicos destacam as propriedades biológicas da própolis, sendo elas as antimicrobianas, anti-inflamatórias, antioxidante, antiviral e cicatrizantes. Levando em consideração todos os compostos produzidos pelas abelhas e sua importância na natureza, buscamos utilizar as abelhas para o processo de ensino e aprendizagem de química e educação ambiental na educação básica. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção.